No coração de Jerusalém, sob o sol implacável de um verão escaldante, a poeira das ruas ecoava com os murmúrios de inquietação. O ano era impreciso, mas a atmosfera palpável, uma tensão crescente entre a lei antiga e a promessa de uma nova. No centro desse turbilhão, erguia-se Saulo de Tarso, um fariseu fervoroso cujos olhos faiscavam com a intensidade de uma fé inflexível. A Torá era seu escudo, a tradição sua espada. Ele se movia com a determinação de um leão, caçando qualquer desvio da ortodoxia com uma precisão implacável. Saulo personificava a crença inabalável na pureza da lei mosaica, uma chama ardente que consumia qualquer sombra de heresia. Sua reputação o precedia, um espectro para os seguidores de Jesus, o Nazareno, cuja mensagem de amor e perdão parecia minar os alicerces da ordem estabelecida. A crescente comunidade cristã era vista como uma praga, uma ameaça à estabilidade religiosa e social. Saulo, com sua erudição e zelo implacável, tornou-se o flagelo dessa seita emergente, determinado a erradicá-la de uma vez por todas. As sinagogas sussurravam sobre os milagres e ensinamentos de Jesus, mas Saulo via apenas blasfêmia. A ideia de um Messias crucificado, um Salvador que se humilhava em vez de reinar com poder, era uma afronta à sua compreensão das Escrituras. Ele acreditava estar agindo em nome de Deus, defendendo a fé ancestral contra uma perigosa ilusão. Sua missão era clara: purificar Israel da contaminação da fé cristã. No entanto, o próprio coração de Saulo era um campo de batalha. Por trás da fachada de fervor e determinação havia um conflito silencioso, uma dúvida incipiente que o assombrava em momentos de quietude. A compaixão e a coragem dos cristãos, mesmo diante da morte, o intrigavam. A serenidade em seus olhos, a ausência de ódio em suas palavras, contrastavam fortemente com a fúria que o consumia. Essa contradição, embora reprimida, persistia como uma semente adormecida esperando a oportunidade de germinar. A jornada para Damasco se aproximava, um ponto de inflexão no tempo, onde a escuridão da perseguição encontraria a luz da revelação. O caminho estava pavimentado com a angústia dos oprimidos e a determinação de um homem em busca da verdade, mesmo que essa busca o levasse a confrontar sua própria identidade e propósito. O destino, tecido com fios de fé, dúvida e redenção, aguardava, pronto para transformar o carrasco em apóstolo. A história de Saulo de Tarso estava prestes a se tornar a história de Paulo, o homem que, de perseguidor implacável, se tornou o maior defensor da fé que antes procurava destruir. Contudo, a jornada de Saulo rumo a Damasco não era meramente uma expedição de repressão religiosa. Era, em essência, uma busca por validação. Ele procurava reafirmar sua identidade e seu lugar no intrincado tecido da sociedade judaica, um lugar ameaçado pela crescente influência do cristianismo. A lei, para Saulo, não era apenas um conjunto de regras, mas a própria espinha dorsal da civilização, o alicerce sobre o qual a ordem e a moralidade eram construídas. Cada prisão, cada açoite, cada confisco de bens era um ato de lealdade, uma demonstração pública de seu compromisso inabalável com a tradição. Ademais, a perseguição aos cristãos servia como um canal para a energia implacável de Saulo, uma válvula de escape para as dúvidas e os medos que o assombravam em silêncio. Ele temia que a mensagem de Jesus, com sua ênfase no amor e no perdão, pudesse erodir os valores fundamentais da sociedade judaica, levando ao caos e à anarquia. A crença na ressurreição, em particular, o perturbava profundamente, pois desafiava a lógica e a razão, os pilares do seu pensamento. Portanto, a perseguição era uma forma de exorcizar esses demônios interiores, de reafirmar sua crença na supremacia da lei e na importância da ordem. De outra perspectiva, a viagem a Damasco representava uma oportunidade de ascensão social e política para Saulo. Ao demonstrar seu zelo na erradicação da heresia cristã, ele buscava o favor das autoridades religiosas e políticas de Jerusalém, almejando uma posição de maior poder e influência. A ambição, embora camuflada sob o manto da devoção religiosa, era uma força motriz poderosa em sua vida. Ele aspirava a ser um líder, um defensor da fé,
um pilar da sociedade judaica, e via na perseguição aos cristãos um meio de alcançar seus objetivos. Em contrapartida, mesmo em meio à sua fervorosa perseguição, Saulo demonstrava uma inegável inteligência e perspicácia. Ele não era um fanático cego, mas um estudioso da lei, capaz de argumentar com eloquência e convicção. Ele conhecia as Escrituras profundamente e podia citá-las de cor. Sua habilidade em debater e refutar os argumentos dos cristãos era admirada até mesmo por seus oponentes. Essa inteligência, no entanto, era direcionada para um propósito que, em retrospecto, seria considerado trágico. Agora, imagine como essa busca por validação se manifesta em situações cotidianas. Quantas vezes buscamos a aprovação dos outros, mesmo que isso signifique comprometer nossos próprios valores? Quantas vezes nos agarramos a crenças inflexíveis com medo de confrontar nossas próprias dúvidas e incertezas? A história de Saulo nos convida a refletir sobre a natureza da fé, o perigo do fanatismo e a importância da humildade intelectual. Por outro lado, a jornada de Saulo também revela a complexidade da natureza humana. Ele não era simplesmente um vilão unidimensional, mas um homem atormentado por dúvidas e ambições, um indivíduo em busca de significado e propósito. Sua história nos lembra que todos nós somos capazes de grandes atos de bondade e de terríveis atos de crueldade, e que a diferença entre um e outro reside nas escolhas que fazemos e nos valores que defendemos. Além disso, a jornada para Damasco pode ser vista como uma metáfora da própria jornada da vida. Uma jornada repleta de desafios, incertezas e oportunidades de transformação. Assim como Saulo, todos nós enfrentamos momentos de crise, momentos em que nossas crenças são testadas e nossos valores são questionados. A maneira como respondemos a esses momentos define quem somos e o legado que deixamos para o mundo. Ao entrelaçarmos os fios narrativos até aqui desfiados, percebemos que a trajetória de Saulo se revela menos como uma linear progressão e mais como um intrincado labirinto interior. A cada passo, a cada decisão, a cada convicção manifesta, camadas de sua complexa humanidade são expostas, desafiando qualquer simplificação apressada. Não se trata apenas da história de um perseguidor implacável, mas da radiografia de uma alma em conflito, aprisionada pelas próprias certezas. Refletindo sobre esta jornada até o momento, somos convidados a transcender a mera observação dos eventos e a mergulhar nas correntes subterrâneas que os impulsionam. A fé cega, a ambição disfarçada, o medo da mudança. Estes são os ingredientes de um caldo existencial que, em diferentes proporções, tempera a vida de cada um de nós. Saulo, em sua singularidade, torna-se um espelho no qual podemos vislumbrar os nossos próprios demônios e as nossas próprias potencialidades. À medida que nos aproximamos do desfecho, torna-se evidente que a verdadeira questão não reside na mera conversão de Saulo, mas na profunda transformação que essa experiência catalisa. A luz que o ofusca no caminho de Damasco não é apenas uma manifestação divina, mas um raio que ilumina as trevas de sua própria alma, revelando-lhe a verdade incômoda sobre si mesmo. A partir desse momento, a sua vida se torna um incessante processo de desconstrução e reconstrução, um mergulho nas profundezas da humildade e da compaixão. Como a crisálida que se desfaz para dar lugar à borboleta, Saulo precisa renunciar à sua antiga identidade para abraçar o seu verdadeiro destino. A perseguição, outrora o motor da sua existência, se transforma em um fardo pesado, um lembrete constante da sua cegueira passada. E é precisamente nesse reconhecimento da própria falibilidade que reside a chave para a sua redenção. Nesse sentido, a história de Saulo ecoa como um poderoso lembrete da capacidade humana de transformação. Mesmo aqueles que se encontram aprisionados em dogmas e preconceitos podem, através da graça e da humildade, encontrar o caminho da luz. A jornada de Saulo, portanto, não é apenas uma narrativa religiosa, mas um testemunho da força do espírito humano e da possibilidade de renovação constante.
Assim, como um rio que converge para o oceano, todos os elementos da narrativa confluem para um único ponto: a revelação da verdade. Uma verdade que transcende as barreiras da religião e da cultura e que se manifesta na forma do amor, do perdão e da compaixão. Uma verdade que, como uma semente plantada em solo fértil, germina e se espalha, transformando vidas e impactando o mundo. No crepúsculo da narrativa, onde as sombras do passado se alongam e a promessa do futuro cintila, a saga de Saulo ressoa não como um mero relato bíblico, mas como um espelho da jornada humana em busca de redenção. Aquele fariseu fervoroso, outrora cego pela própria convicção, emerge não apenas como Paulo, o apóstolo, mas como um Símbolo da capacidade inerente em cada um de nós de transcender as limitações impostas pela ignorância e pelo preconceito. A epifania no caminho de Damasco não foi um evento isolado, mas o catalisador de uma metamorfose profunda, uma alquimia espiritual que transformou o chumbo da perseguição no ouro da compaixão. A voz que ecoou naquele instante não era apenas a de Jesus, mas a da própria verdade, desnudando as ilusões que aprisionavam Saulo em uma jaula de dogmas. E a partir desse encontro, a sua vida se tornou uma incessante busca por reparar os danos causados, por semear a esperança onde antes havia cultivado o ódio. A saga de Paulo nos convida a questionar as nossas próprias certezas, a examinar os alicerces sobre os quais construímos as nossas vidas. Quantas vezes nos agarramos a crenças inflexíveis com medo de confrontar as nossas próprias dúvidas e incertezas? Quantas vezes julgamos e condenamos sem sequer nos permitir enxergar a humanidade que reside por trás das máscaras que cada um veste? A transformação de Saulo nos recorda que a fé verdadeira não se manifesta na adesão cega a dogmas, mas na abertura do coração para a compaixão e para o amor incondicional. Não se trata de defender a verdade a qualquer custo, mas de abraçar a verdade que reside em cada ser humano, independentemente de suas crenças ou de suas escolhas. A jornada de Paulo nos ensina que a redenção não é um destino, mas um caminho, uma incessante busca por nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. E ao contemplarmos o legado de Paulo, percebemos que a sua maior contribuição não foi a disseminação de uma doutrina religiosa, mas a demonstração da força transformadora do amor. A sua vida, marcada por provações, sofrimentos e perseguições, se tornou um farol de esperança para todos aqueles que se sentem perdidos e desamparados. A sua mensagem ressoa através dos séculos, nos convidando a transcender as barreiras que nos separam e a construir um mundo mais justo e compassivo. A verdadeira prática começa agora. Que possamos, à semelhança de Paulo, ter a coragem de questionar as nossas próprias certezas, de abraçar a humildade e de nos abrirmos para a transformação. Que possamos, em cada encontro, em cada decisão, em cada ação, semear a semente do amor e da compaixão, transformando o mundo ao nosso redor, um coração de cada vez. Que a saga de Saulo, o homem que se tornou Paulo, nos inspire a trilhar o caminho da redenção, a construir um legado de esperança e a viver uma vida que reflita a luz da verdade. E se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso vídeo, e agradecemos por isso. Peço que curta, se inscreva e compartilhe nossa mensagem para mais pessoas. Isso vai ajudar a nosso canal e, consequentemente, outras vidas. Obrigado e esperamos você em nossos próximos vídeos.